Há um tipo de silêncio que não chega de repente. Ele não bate à porta, não anuncia sua presença, não pede licença. Ele simplesmente se instala. E quando isso acontece, a mente, que antes estava ocupada demais, correndo, respondendo, reagindo, finalmente se vê sem para onde fugir. É nesse espaço raro, quase desconfortável, que algo profundo começa a emergir. Porque o silêncio não vem para acalmar de imediato, ele vem para revelar. E o que ele revela nem sempre é aquilo que gostaríamos de ver primeiro. Quando tudo se aquieta ao redor, quando os estímulos diminuem, quando as vozes externas cessam, a mente deixa de ser distraída e passa a ser confrontada. Confrontada com aquilo que foi empurrado para debaixo do tapete por semanas, meses, às vezes anos. Pensamentos não resolvidos, desejos abafados, medos sofisticadamente disfarçados de racionalidade. O silêncio não cria essas coisas. Ele apenas remove o barulho que impedia você de ouvi-las. E é por isso que tantas pessoas fogem dele. Não porque o silêncio seja vazio, mas porque ele é cheio demais. Existe uma diferença sutil, mas profunda, entre estar sozinho e estar em silêncio. Estar sozinho ainda permite distrações, ainda permite ruídos, ainda permite que a mente se ocupe com o mundo. O silêncio, não. O silêncio fecha as portas externas e abre corredores internos que estavam trancados. Ele obriga a mente a se olhar sem filtros, sem pressa, sem justificativas prontas. E é exatamente nesse ponto que algo curioso acontece. Aquilo que realmente importa começa a se destacar, enquanto todo o resto perde peso. No início, a mente tenta resistir. Ela revisita pendências, cria listas imaginárias, puxa lembranças aleatórias, inventa urgências que não existem. Tudo para evitar permanecer ali, nesse espaço nu, onde não há distração suficiente para se esconder. Mas se você não interrompe esse processo, se você não foge, se você permanece, algo muda. A mente começa a desacelerar, não por esforço, mas por cansaço. E quando ela se cansa de lutar contra o silêncio, ela se rende. É nesse momento que a verdade começa a falar mais alto. O que emerge primeiro nem sempre é bonito. Às vezes é uma sensação vaga de insatisfação. Às vezes é um peso no peito que você não sabia nomear. Às vezes é uma pergunta antiga que você vem evitando responder. O silêncio não organiza essas respostas de forma gentil. Ele não segue uma ordem lógica, ele apenas expõe. E expõe justamente aquilo que foi negligenciado enquanto você estava ocupado demais, tentando dar conta de tudo. Porque a mente sabe exatamente o que foi deixado para trás, mesmo quando você finge não saber. Há um engano comum de que clareza vem da ação constante, do movimento incessante, da produtividade sem pausa. Mas a clareza real nasce nos intervalos, nas pausas não planejadas. Nos momentos em que nada acontece externamente, mas tudo acontece por dentro. Quando o silêncio chega, ele desmonta a hierarquia falsa que você construiu entre o que é urgente e o que é essencial. Ele mostra, sem palavras, que muitas das coisas que consomem sua energia diária não têm o peso que você imaginava ter. Nesse estado, a mente começa a perceber padrões. Não como um exercício intelectual, mas como um reconhecimento intuitivo. Você começa a sentir mais do que pensar, onde tem investido energia demais e onde tem investido de menos. Começa a perceber quais batalhas são repetidas, quais expectativas são herdadas, quais metas não são realmente suas. O silêncio não te empurra para decisões imediatas, ele apenas ajusta o foco. E quando o foco muda, tudo o que parecia enorme começa a encolher, enquanto aquilo que era ignorado começa a ocupar espaço. É curioso como, no silêncio, certas perguntas se tornam inevitáveis. Não perguntas dramáticas, mas simples e profundas,
Por que isso ainda me afeta? O que eu estou tentando provar? De onde vem essa sensação constante de que algo está faltando? Essas perguntas não surgem para serem respondidas na hora. Elas surgem para te mostrar que sua mente está pronta para ir além das respostas automáticas. O silêncio sinaliza maturidade interna. Ele só se torna revelador quando a mente está preparada para ouvir sem se defender. E aos poucos, algo se rearranja. Não de forma visível, mas estrutural. A mente começa a distinguir o que é ruído do que é direção, o que é desejo momentâneo do que é chamado interno, o que é medo do que é intuição. O silêncio não traz mapas prontos, mas ele elimina caminhos falsos. Ele tira força daquilo que não sustenta mais quem você está se tornando. E isso, embora sutil, é profundamente transformador. Talvez por isso o silêncio seja tão temido, porque ele não mente. Ele não se adapta às narrativas que você construiu para se sentir confortável. Ele não reforça identidades frágeis. Ele simplesmente revela o estado real da sua mente quando ninguém está olhando. E nesse espelho invisível fica impossível ignorar o que realmente importa. Não aquilo que impressiona, não aquilo que ocupa tempo, mas aquilo que sustenta você por dentro. Quando o silêncio chega, ele não pede que você mude nada imediatamente. Ele apenas convida você a perceber. E essa percepção por si só já começa a reorganizar a mente de dentro para fora. Porque aquilo que é visto com clareza não precisa mais ser sustentado à força. Ele se ajusta, se alinha, encontra o seu lugar natural. E é nesse ponto que o silêncio deixa de ser um espaço desconfortável e passa a ser um terreno fértil. Agora, a mente já não está tão inquieta. Ela começa a escutar em vez de reagir. Começa a observar em vez de julgar. Começa a entender que nem tudo precisa ser resolvido, mas muita coisa precisa ser reconhecida. E esse reconhecimento silencioso é o primeiro passo para uma transformação que não acontece por impulso, mas por consciência. Uma transformação que não faz barulho, mas muda tudo. À medida que o silêncio se aprofunda, algo curioso acontece. A mente começa a abandonar a pressa de entender e passa a aceitar o ritmo de sentir. Já não há tanta necessidade de formular respostas rápidas ou de organizar tudo em categorias seguras. O silêncio ensina, sem palavras, que nem toda clareza nasce do raciocínio imediato. Algumas verdades só se revelam quando a mente para de correr atrás delas. E é nesse estado, entre a escuta e a rendição, que o que realmente importa começa a se consolidar de forma quase inevitável. O que antes surgia como ruído emocional, agora ganha contornos mais definidos. Não porque você forçou o entendimento, mas porque permaneceu tempo suficiente para que a mente se reorganizasse sozinha. Existe uma inteligência silenciosa operando abaixo da superfície do pensamento consciente. Quando você dá espaço, ela começa a trabalhar. Ela conecta experiências antigas, sentimentos recorrentes, escolhas repetidas. Ela mostra, com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo, onde você tem sido fiel a si mesmo e onde tem se traído em nome de expectativas externas, medo ou aprovação. Nesse ponto, a mente começa a reconhecer algo fundamental. Muito do cansaço que você carrega não vem do excesso de tarefas, mas do desalinhamento interno, de viver dias que não conversam com seus valores mais profundos, de sustentar versões de si mesmo que já não cabem mais na sua maturidade atual. O silêncio não acusa, não condena, ele apenas expõe a diferença entre o que você vive e o que sua essência pede. E essa diferença, quando percebida, se torna impossível de ignorar. Há uma sensação quase física quando essa percepção surge, como se algo se encaixasse por dentro,
como se partes da mente que estavam dispersas começassem a se alinhar em torno de um eixo mais verdadeiro. Você começa a sentir que certas preocupações perdem força não porque foram resolvidas, mas porque deixaram de ser relevantes. Outras, antes negligenciadas, passam a ocupar espaço não como ansiedade, mas como um chamado silencioso por atenção e cuidado. É nesse estágio que a mente começa a redefinir prioridades de forma natural, não como uma lista racional, mas como uma reorganização energética. Aquilo que consome energia sem devolver sentido começa a parecer pesado demais. Aquilo que exige coragem, mas devolve coerência interna, passa a parecer inevitável. O silêncio não te empurra para grandes decisões imediatas. Ele apenas muda o peso das coisas. E quando o peso muda, suas escolhas futuras também mudam, mesmo que você ainda não perceba. A mente, agora mais quieta, começa a distinguir o que é medo disfarçado de prudência e o que é intuição sendo abafada pelo hábito. Começa a perceber quantas vezes você adiou movimentos importantes esperando sentir segurança absoluta, quando, na verdade, a segurança só viria depois do movimento. O silêncio não romantiza isso. Ele apenas mostra que permanecer imóvel também é uma escolha, e muitas vezes a mais custosa de todas. Nesse espaço silencioso surge uma compreensão mais profunda sobre tempo. Você percebe que não está atrasado como imaginava, que muitas comparações que te pressionavam não fazem mais sentido quando vistas de dentro para fora. O silêncio dissolve a ilusão de que existe um ritmo universal que você precisa acompanhar. Ele revela que cada mente amadurece em seu próprio compasso e que apressar processos internos gera mais confusão do que progresso. Com isso, a mente começa a soltar expectativas rígidas, não porque desistiu, mas porque entendeu que expectativa demais cria resistência demais. O que realmente importa não precisa ser forçado, ele pede espaço, presença e continuidade. O silêncio ensina que constância silenciosa vale mais do que explosões ocasionais de esforço. E essa lição, quando assimilada, muda profundamente a forma como você se relaciona com seus objetivos, seus relacionamentos e consigo mesmo. É também nesse estágio que surge uma clareza sutil sobre limites, limites emocionais, mentais, energéticos. Você começa a perceber onde tem dito sim por medo de desapontar e onde tem dito não por medo de se expor. O silêncio mostra que ambos os extremos cobram um preço alto quando não estão alinhados com sua verdade interna. Ele não te ensina a agradar mais, nem a se proteger mais. Ele te ensina a ser coerente. A mente, agora menos fragmentada, começa a integrar experiências passadas que antes pareciam desconexas. Situações que você julgava como erros começam a se revelar como ajustes necessários. Momentos de perda passam a ser vistos como interrupções estratégicas de caminhos que não levariam onde sua essência precisava chegar. Essa integração não apaga a dor, mas devolve sentido. E quando há sentido, a mente relaxa. Quanto mais você permanece nesse silêncio, mais evidente fica que aquilo que realmente importa não faz barulho, não se impõe, não exige validação constante, ele se sustenta por si só. Valores verdadeiros não precisam ser defendidos o tempo todo. Propósitos reais não precisam ser anunciados. Eles se revelam na forma como você escolhe viver quando ninguém está observando. E essa percepção muda o centro da sua atenção de fora para dentro. Nesse ponto, algo importante acontece. A mente começa a confiar mais em si mesma, não de forma arrogante, mas de forma serena. Você passa a sentir que não precisa mais de tantas confirmações externas para validar seus movimentos internos.
O silêncio fortalece essa confiança silenciosa. Ele cria uma base estável, onde antes havia dúvida constante. E essa base, uma vez construída, não desaparece facilmente quando o barulho do mundo retorna. Porque o silêncio não é um estado temporário que some quando a vida acelera novamente. Ele deixa marcas, ele reorganiza estruturas internas, ele redefine o que é essencial e o que é acessório. E quando você retorna ao movimento, retorna diferente, com menos urgência, menos ruído, menos medo de estar perdendo algo. Porque no fundo você já entendeu, perder o essencial custa muito mais do que perder qualquer oportunidade externa. Quando o silêncio já não causa desconforto, mas presença, a mente entra em um estado raro de honestidade consigo mesma. Não aquela honestidade dura, cheia de cobranças, mas uma lucidez tranquila que observa sem distorcer. É nesse ponto que você começa a perceber que muitas das inquietações que pareciam externas sempre foram internas. Não porque o mundo não influencie, mas porque é dentro da mente que tudo ganha significado, peso e direção. O silêncio afina essa percepção e revela algo essencial. O que realmente importa quase nunca está fora de você. Nesse estágio, a mente começa a abandonar narrativas antigas, histórias que você contou a si mesmo para justificar permanências, adiamentos ou excessos. Não de forma abrupta, mas como quem percebe que certas versões já não explicam mais a realidade interna. O silêncio não confronta essas histórias com agressividade. Ele simplesmente as deixa sem sustentação. E quando uma narrativa perde sustentação, ela cai sozinha. Você não precisa lutar contra ela, basta não alimentá-la. Há uma sensação de alívio discreto quando isso acontece, como se a mente pudesse finalmente parar de interpretar papéis que já não fazem sentido. Você percebe que muitas das pressões que sentia não vinham de exigências reais, mas de expectativas herdadas, internalizadas ao longo do tempo sem questionamento. O silêncio cria espaço para perguntar, com maturidade, isso ainda é meu? E muitas vezes a resposta surge não como um pensamento claro, mas como um relaxamento interno quando você imagina soltar. A mente, agora mais alinhada, começa a entender que importância não se mede por intensidade emocional, mas por permanência silenciosa. Aquilo que realmente importa não precisa gerar ansiedade constante, não precisa ser defendido com urgência, não precisa ser explicado o tempo todo. Ele permanece. Ele acompanha, ele atravessa fases. O silêncio ajuda a distinguir o que é essencial do que é apenas barulhento. E essa distinção muda profundamente a forma como você reage aos desafios. Com isso, surge uma nova relação com o desconforto. Você percebe que nem todo desconforto é um sinal de erro. Alguns são sinais de crescimento. O silêncio permite sentir essa diferença sem confundir medo com alerta verdadeiro. Você começa a perceber quando o desconforto vem de estar desalinhado e quando vem de estar se expandindo. Essa percepção é sutil, mas poderosa. Ela evita tanto a fuga prematura quanto a insistência cega. É também nesse ponto que a mente começa a reconhecer padrões emocionais recorrentes, não para se julgar, mas para compreender. Você percebe como reage quando se sente ignorado, pressionado, elogiado ou desafiado. Percebe quais situações ativam inseguranças antigas e quais despertam uma sensação silenciosa de coerência. O silêncio não elimina esses padrões, mas os torna visíveis, e o que é visível pode ser transformado com consciência. Aos poucos, você começa a notar que sua energia mental se distribui de forma diferente, menos dispersa, menos reativa. Pensamentos deixam de se atropelar, emoções deixam de dominar completamente as decisões.
Não porque você ficou frio, mas porque ficou mais inteiro. O silêncio não te afasta da emoção. Ele te aproxima dela de forma mais madura. Ele cria espaço entre sentir e reagir. E nesse espaço, você recupera escolha. Essa recuperação de escolha é uma das maiores revelações do silêncio. Você percebe que não precisa responder a tudo imediatamente. Não precisa se posicionar o tempo todo. Não precisa ter opinião formada sobre tudo. O silêncio devolve o direito de pausar, de observar, de permitir que a resposta emerja em vez de ser fabricada. Isso muda completamente sua relação com conflitos, decisões e até com o tempo. Com o tempo, a mente começa a confiar nesse processo. Você passa a perceber que nem sempre precisa resolver o que surge no silêncio. Algumas coisas precisam apenas ser acolhidas, outras amadurecidas, outras deixadas ir. O silêncio ensina que forçar clareza antes da hora cria distorção. Ele ensina a respeitar o tempo interno de cada compreensão. E essa paciência interna é uma forma profunda de inteligência. Nesse estado, aquilo que realmente importa começa a se manifestar não como um objetivo distante, mas como uma direção contínua. Não é mais sobre chegar a um ponto específico, mas sobre alinhar cada pequeno movimento com essa direção. O silêncio ajusta o leme da mente. Ele não muda o mar, mas muda a forma como você navega. E quando o leme está alinhado, até as tempestades passam a ser atravessadas com mais estabilidade. Você começa a perceber que importância não é sinônimo de grandiosidade. Muitas vezes, o que realmente importa é simples, mas exige presença constante. Relações que pedem escuta verdadeira, hábitos que sustentam sua clareza, limites que protegem sua energia. O silêncio revela que o essencial é silencioso, porque não precisa competir. Ele se sustenta pela coerência, não pela intensidade. Nesse ponto do processo, surge uma sensação sutil de integração. Como se mente, emoção e intenção começassem a caminhar na mesma direção. Não de forma perfeita, mas suficiente. O silêncio não promete equilíbrio permanente, mas oferece um ponto de retorno. Um lugar interno para onde você pode voltar sempre que o mundo se tornar barulhento demais. E saber que esse lugar existe muda tudo. Quando o silêncio já fez seu trabalho, quando a mente não está mais tentando entender tudo ao mesmo tempo, algo se estabiliza por dentro. Não é uma euforia, não é uma certeza absoluta, não é uma resposta pronta. É um estado. Um estado interno de alinhamento sutil, quase imperceptível para quem olha de fora, mas profundamente transformador para quem o vive. Nesse ponto, você começa a perceber que o silêncio não veio para te afastar do mundo, mas para te devolver a ele de uma forma mais íntegra. Há uma mudança silenciosa na forma como você ocupa o próprio espaço. Você já não sente a mesma necessidade de explicar demais, justificar demais, provar demais. O que realmente importa passa a ser vivido antes de ser comunicado. A mente entende que coerência interna tem mais força do que qualquer discurso externo. E essa compreensão muda o tom das suas escolhas, das suas palavras e até da sua presença. O silêncio ensina que clareza não é ausência de dúvida, mas convivência pacífica com ela. Você percebe que pode seguir adiante mesmo sem ter todas as respostas, porque agora sabe distinguir o que é essencial do que é apenas ruído. A mente deixa de buscar controle total e passa a confiar mais no próprio eixo interno. Não porque tudo ficou previsível, mas porque você aprendeu a se orientar por dentro, mesmo quando o caminho externo ainda não está totalmente visível.
Nesse estágio, o tempo passa a ser percebido de outra forma, não como um inimigo que pressiona, mas como um aliado que amadurece. Você entende que nem tudo precisa acontecer agora e que adiar algumas coisas não é fracasso, é respeito ao próprio ritmo. O silêncio dissolve a ansiedade de comparação, aquela sensação constante de estar atrasado em relação a uma linha imaginária que nunca foi sua. Você passa a caminhar no seu compasso, e isso devolve dignidade ao processo. O que realmente importa agora se mostra de maneira mais clara, não como um grande propósito abstrato, mas como pequenos alinhamentos diários. A forma como você começa o dia, as conversas que escolhe aprofundar, os limites que passa a respeitar, as escolhas que já não fazem sentido repetir. O silêncio revela que transformação real não acontece em grandes eventos, mas na repetição consciente de decisões coerentes. Há também uma mudança na relação com o barulho do mundo. Ele não desaparece. As demandas continuam. As pressões externas seguem existindo, mas agora elas encontram uma mente menos fragmentada, menos reativa, menos dependente de validação. O silêncio cria um espaço interno que funciona como um filtro. Nem tudo entra. Nem tudo fica. Nem tudo precisa ser respondido. E essa seletividade não é frieza, é maturidade. Você começa a perceber que paz não é ausência de conflito, mas presença de sentido. Mesmo em dias difíceis, existe uma base silenciosa que sustenta. Mesmo diante de incertezas, existe um centro interno que não se perde com facilidade. O silêncio não promete estabilidade permanente, mas oferece um ponto de retorno. Um lugar interno onde você pode respirar antes de agir, sentir antes de decidir, escutar antes de reagir. É nesse ponto que a mente entende algo fundamental. O silêncio não é um intervalo entre momentos importantes. Ele é o solo onde tudo o que importa cria raiz. Sem esse solo, qualquer crescimento é instável, qualquer conquista é frágil, qualquer avanço é ruidoso, mas vazio. O silêncio não acelera resultados, mas garante profundidade. E profundidade sustenta o que o tempo tenta derrubar. Quando você permite que o silêncio te acompanhe, mesmo em meio ao movimento, sua vida começa a ganhar outra textura, menos urgência, menos desgaste desnecessário, mais intenção, mais presença. Você não se torna alguém indiferente, mas alguém menos capturado, menos arrastado por estímulos externos, mais capaz de escolher conscientemente onde colocar energia, atenção e vida. E talvez essa seja a maior revelação de todas. Aquilo que realmente importa não precisa ser buscado desesperadamente. Ele se revela quando você cria espaço suficiente para percebê-lo. O silêncio não traz respostas prontas, mas afina a escuta. Ele não te diz o que fazer, mas te mostra quem você é quando o barulho cala. E essa lembrança interna se torna uma bússola silenciosa. Ao final, você não sai do silêncio com certezas absolutas, mas com algo mais valioso: clareza suficiente para continuar. Um alinhamento interno que não depende das circunstâncias externas. Uma sensação discreta, porém firme, de estar mais próximo de si mesmo. E quando isso acontece, o mundo pode continuar barulhento. Você já sabe onde encontrar silêncio. Permaneça alguns instantes nesse estado. Não tente levar nada daqui. Apenas permita que ele permaneça em você. Porque aquilo que realmente importa não precisa ser carregado. Ele se instala, ele acompanha, ele permanece. E a partir desse lugar, tudo o que vier, virá diferente.